Olá, seguidores. Vamos a mais um Barganhos vs Laço. Fique esperto. A minha série para o público holder. Que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. E antes de começar, deixar bem claro que estou gravando aqui na sexta-feira, às 4 horas da tarde. Então ainda tem uma hora para fechar o pregão, mas me adiantei um pouco aqui para não ter que ficar gravando no final de semana. Ok, começando aqui por TRXF11. Então, o que eu tinha para comentar aqui sobre esse fundo é o seguinte. Tava fazendo aqui alguns vídeos dele e aqui pude notar que todo mês tem entrado uma quantidade absurda de cotistas no fundo, né? Coisa de 20 mil, 30 mil cotistas por mês. Por exemplo, aqui no mês de março foram 20 mil cotistas. Deixa eu ver se no relatório gerencial informa quantos que entraram em abril. Acho que teve um mês que foram 30 mil novos cotistas em um único mês. Aqui, cadê se fala? Aqui encerrou com 304 mil cotistas. Então é mais ou menos essa média, tá? De 20 mil a 30 mil cotistas. Isso mesmo, 30 mil cotistas no mês de abril. Então, por mais que o fundo tenha se envolvido em muita polêmica, o fundo está na boca do povo, então está se tornando um dos queridinhos do mercado. Inclusive, no meu último vídeo, eu fiz algumas críticas para TRXF e já veio o pessoal me xingando, me reclamando comigo que estava falando mal do fundo. Então, o fundo aqui, TRXF11, só não está subindo por conta daquela troca de cotas por imóveis feitos constitucionais. Mas aqui, se o fundo seguir com esse ganho de cotistas, não deve durar por muito mais tempo essa cotação aqui na faixa 91 a R$ 92, não, tá? E além disso, ainda existe possibilidade de um rendimento extra no mês de junho, com vendas que o gestor vem comentando já há algum tempo. Então, aqui em TXF11, aqui no curto prazo, é difícil dizer qual que vai ser o comportamento, mas pensando aqui no médio prazo, acredito que a tendência sim seja de uma boa valorização. Se bem que médio prazo aqui está falando de um mês e meio para chegar a junho, talvez já tenha esse reforço aqui no ganho de capital. Apesar de que nos relatórios ainda a gestão não tem comunicado nada sobre essa possibilidade de venda com ganho e venda. Isso aqui é um ponto que eles têm comentado, mas na live também já teve alguns comunicados a mercado comentando essa venda, mas ainda falta concluir. Então, aqui testes F11, acho que tá assim, podemos colocar o fundo como sendo uma barganha. Relação e qualidade, olha, o fundo tá cheio de imóveis que não me agradam, mas também não chega a ser uma tranqueira completa. Ok? Então aqui vamos para o próximo fundo. Comentar aqui sobre KNCA11, o Fiagro da Kinea. Então, KNCA11 andou aqui num ciclo de baixa, meio que ficou para trás aqui se a gente comparar com outros fundos. Agora aqui ele deu uma subida aqui agora aqui no dia 15 de maio, né, dia de pagamento de rendimentos. Mas o fundo chegou aqui, está sendo negociado, acho que abaixo de R$ 92, até R$ 92 aqui, está bem abaixo do que o fundo chegou a atingir há algum tempo atrás. Então, aqui comentando, talvez alguns estejam vendo aqui testes KNC11 como oportunidade, mas aqui eu acho que o fundo vai seguir bastante pressionado por conta do rendimento que não deve dar uma decolada. Aqui, devido ao problema que ele teve lá com a Raizen, que eles venderam no prejuízo, aqui o fundo está com uma reserva bastante reduzida ainda, tem apenas 27 centavos. Então aqui acredito que o fundo vai seguir com o rendimento bastante pressionado até eles recomporem essa reserva. Então aqui o curto e médio prazo que é iniciar 11, não vejo um futuro assim tão brilhante. Então eu vou colocar o fundo aqui no lado da cilada, relação a fundamentos. Olha, apesar desse problema, o fundo não chega a ser uma tranqueira. Então eu vou colocar ele aqui
um, colocando aqui na meio do caminho da como sendo de boa qualidade. Ok, agora aqui vou comentar sobre Irim 11, o hedge fund da Iridium. Aqui o que tem para mostrar para vocês é o resultado excelente que o fundo obteve aqui no mês de abril. Vou mostrar para vocês aqui no relatório. Então, Irim 11 chegou a ter um resultado de 1,47 por cota aqui nesse mês de abril, muito por conta devido a fatores não recorrentes, mas independente disso, o fundo fez uma boa reserva aqui nesse mês de abril e ele não colocou aqui no relatório gerencial, mas na live de resultados, ele já comentou, já meio que passou um guidance de 95 centavos para os próximos 2 meses, para maio e junho. Então, aqui com certeza é uma boa notícia, né? E em 11 está sendo negociado aqui a 66,31. Com o rendimento desse, a gente está falando de 1,43% durante 2 meses. Olha, até pensei que, na verdade, o fundo chegou a performar bem aqui na sexta-feira. O relatório foi divulgado aqui na quinta-feira à noite. A live foi quinta-feira à noite. Então aqui muita gente já chegou comprando aqui otimista com o fundo. No entanto, aqui como não saiu no relatório gerencial, realmente muita gente não ficou sabendo. Inclusive, eu mesmo não, eu li o relatório, mas não assisti a live, porque se eu for assistir a live de todos os gestores, eu estou perdido, né? Cada os gestores não conseguem é, ser simples aqui nas lives, fazer uma live de 10 minutos, 5 minutos apenas para repassar as informações. Mas não, é tudo live de meia hora, 1 hora, então aí não tem como, né? Alguém como eu que acompanha aqui centenas de fundos não vai dar conta de assistir todas as lives. Mas enfim, aqui em 11, apesar de ser um cheat trade, não tem outra palavra aqui para falar de em 11 depois de tanta cagada, tanto lixo que eles carregam, mas enfim, tô aqui o fundo tá com cheiro de ser uma oportunidade nesses valores, tá? Provavelmente vai ter muita gente que vai se pegar de surpresa nos próximos rendimentos. Ah, o próximo que eu vou comentar aqui vai ser TRBL11, o Fundo de Logística da Telos. Então, aqui TRBL11 está com uma baita de uma volatilidade, né? Uma volatilidade muito violenta mesmo. Então, deixa eu deixar aqui bem claro que operar TRBN11 não é para todo mundo. O fundo chegou a bater R$ 87 aqui no dia 5 de maio, depois subiu em linha reta aqui para a casa dos 67, sendo que chegou a bater nos R$ 65 em alguns momentos aqui na quinta-feira, dia 14 de maio. Então, volatilidade muito pesada mesmo. O motivo eu já expliquei em vídeo, é a questão da disputa entre o pessoal que está se posicionando, acredita que o fundo pode performar bem devido ao rendimento mais forte no mês de junho, 2,55 por cota, versus o pessoal que já está fugindo do rendimento mais fraco a partir do mês de julho, que o gestor já deixou projetado devido à ausência de ganho de capital para ser distribuído. Então meio que está nesse cabo de guerra e por enquanto quem está ganhando é o pessoal que está acreditando que o mercado vai reprecificar o ativo devido ao rendimento mais baixo. Mas enfim, aqui eu não descarto que tenha alguma algum repique de alta para pegar esse rendimento mais elevado de junho, né? Estão falando de 2,55 por cota, 3,73%, então é quase 4% aqui no único mês. Mas enfim, depois vem a correção, né? Então aqui é um caso que não é para todo trader, tá? Tem que estar muito, mas muito acostumado com volatilidade. Ou então operar aqui com valores não tão elevados assim. Então, com relação à variação de TRBL11, olha, o fundo com certeza não é grandes maravilhas, também não chega a ser todo cagado não, tá? Ok, aqui com relação a ser oportunidade ou não, vou colocar aqui no meio do caminho porque realmente aqui é um caso que não é para todo mundo. Ok, agora aqui para finalizar, falar de um fundo que eu gosto bastante.
Então, comentar aqui sobre Mana 11. Mana 11 que chegou a estar sendo negociada abaixo dos 9,20 aqui na quinta-feira. Aqui na sexta-feira tá na faixa dos 9,20. Enfim, é que seria mais um trade de volatilidade, né? O fundo caiu aqui desde a Datacom, quando bateu 9,50, deu uma derretida aqui para 9,20, sendo que aconteceu nada. Basicamente, aqui um pessimismo do mercado. E aqui algo que eu gosto bastante no trade é que nesse preço aqui de 9,20 a gente tem um dividend yield de 1,20% ao mês. Então, mesmo que não se acerte que a direção, a gente teria ainda um belo de um carrego aqui até esperar o mercado dar uma corrigida positiva novamente. Ok, então aqui, Mana 11, para mim, é realmente fundo que está bom e barato para se especular nessa faixa de preço. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.